Vamos pegar só 30 minutos, vamos ficar de pé. Totelemi tokozwaka 30 minutes. Isso foi importante. Ezalaki important. A pessoa que fala, pastor, Eza na bato balobaka pasteur. não fala mais disso. Kolobela yango lisusu te. É porque você é forte. Eza parce que yo oza fort. Mas talvez ao seu lado Mais peut-être que pene na yo. há um fraco Eza na faible que moko. precisava isso. O azalaki na besoin na yango. L'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile. C'est bon. Jésus, moi je veux. Moi je veux. Jésus, moi je veux. C'est bon pour moi. Vamos levantar nossas mãos Tomboli maboko na com biso. poucas palavras. Na maloba mukuse. Agradeço o Senhor. Remercie Nkolo. Ora para mim. Bondela pona Ora ngai. para essa igreja. Bondela pona Ora para o igreja. irmão que está ao seu lado. Bondela pona frère azali pena. Vamos levantar nossas mãos. Totomboli maboko na biso. Cada fala a Deus. Moko la moko aloba epai na Nzambe. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, mais il est amour. Je raiderai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère, amen. Dans la misère, je t'ai plongé. Dans la misère, la pluie amère. Dans la misère, je t'ai plongé. Je raiderai toujours le Seigneur. Le Seigneur m'aime, mais il est amour. Pai Celestial, Pai Eterno, neste momento falamos pouco e queremos ler a sua palavra. Deixamos a nossa congregação nas suas mãos. Continua, Pai Celestial, a salvar, a curar os doentes, a manifestar a sua mão poderosa no nosso meio. Nos entregamos nas suas mãos, sabendo que a grande coluna de fogo está dentro dessa mensagem. Pai, possa que poucas palavras que nos resta para falar da sua parte, ajudar cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Podemos agradecer ao Senhor. Vou respeitar a hora, vamos falar durante 35 minutos. Podemos pegar Isaías 9, versículo 6.
Estamos dentro desse, voltamos no ensinamento, o governo de Deus. E hoje começamos, que não vamos dar só uma introdução, o governo de Deus, os serafins, anjo de ordem superior. Estamos a falar sobre o governo de Deus. tozolobela gouvernement ya Nzambe. Os serafins, anjo de ordem superior. Basérafin, baange ya ordre supérieur. Ok, vamos ler Isaías 9, 6. Tokotanga Esaïe 9, 6. E depois, no mesmo livro de Isaías, vamos ler 6, de 1 até 8. Sima na même livre ya Esaïe, tokotanga 6, 1 jusqu'à 8. Não vamos esquecer, esse capítulo aqui, Isaías 9, é isso que está fazendo o laço, que está a conectar a conexão entre o céu e a terra. Podemos ler. Porque menino nos nasceu, filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ok, vamos terminar com Isaías 6, de 1 até 8. Tokosilisa na Esaïe 6, 1 jusqu'à 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Ok, vamos dar introdução a isso. Tokolobela, tokopesa a introduction na likamboyo. Falamos muita coisa sobre o governo de Deus. Tolobaki makambo ebele sur gouvernement ya Nzambe. Dissemos que o governo de Deus é organizado. Tolobaki ete gouvernement ya Nzambe ezali organisé. Há uma hierarquia dentro do governo de Deus. Eza na hiérarchie moko na kati ya gouvernement ya O Nzambe. governo de Deus não funciona com desordem. Gouvernement ya Nzambe efonctionnaka na désordre te. Em primeiro lugar, é Deus ele próprio, o grande Espírito eterno. Liboso ezali Nzambe ye moko le grand esprit éternel. E como nós lemos no livro de Colossenses, Pendenge totangaki na livre ya Colossiens, em tudo ele é o primeiro. na nyonso yende azalaka ya liboso. Ele que criou tudo. Yende moto akrea nyonso. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nyonso ekelama epai na ye pe po na ye. Então, Deus, na grande sabedoria dele, Bongo Nzambe na grande sagesse na ye. nós vimos
tomonaki que o Satanás, Satana o Lucifer, Lucifer era o braço direito de Deus. azalaki loboko ya mobali ya Nzambe, Mas a grande sabedoria de Deus mais la grande sagesse ya Nzambe sabia eyebaki que o Lucifer ete Lucifer vai desviar. akodevie. Então, antes dele, Bongo avant ye Deus colocou alguém Nzambe atia moto moko que é o arcanjo super, que é um arcanjo, oyo ezali archange, que é o anjo superior, oyo ezali ange supérieur, que está em cima de todos. oyo ezali likolo ya bato nyonso. Vimos que o nome dele é Micael. Tomonaki ete kombo na ye Mikael. O Miguel Mikael é um arcanjo, azali archange, é um anjo superior. azali ange supérieur, Mas na realidade, mais en réalité vimos que Miguel é o Senhor Jesus Cristo. tomonaki ete Mikael ezali nkolo Yesu Kristo. Então, para ter equilíbrio de força, Bongo mpona équilibre ya baforce ezala, quando Satanás se rebelou contra Deus, ntango Satana se rebelaki contre Nzambe, Deus tomou a forma do anjo. Nzambe azwaki forme ya ange. E aquele anjo é ele próprio. Nzoka ange yango ezali ye moko. E o Satanás, Mpe o Satana, Lucifer, Lucifer, é o primeiro querubim. azali kérubin ya liboso. É o primeiro querubim. Azali kérubin ya liboso. E ele estava em tudo igual a Deus. Mpe na nyonso ye azalaki egal na Nzambe. Menos Moins, não era um criador. sauf que azalaki créateur te. Aleluia. Amen. É para dizer que o Deus Ezali mpona koloba ete Nzambe está em cima de tudo. azali likolo ya nyonso. E tudo que o Satanás pode fazer, Mpe nyonso oyo Satana akoki kosala sem saber, sans koyeba, o Satanás Satana cumpre asalaka a vontade de Deus. volonté ya Nzambe, Pensando lutar contra Deus, kokanisa ete azali kobundisa Nzambe, mas na realidade mais en réalité a cumprir a vontade de Deus. azali kosala volonté ya Nzambe. É por isso a Bíblia diz: Yango wana Bible elobi tudo concorre para o bem de que ama. nyonso ekendaka mpona bolamu ya baoyo balingi Nzambe. Aleluia. Amen. Então vimos todas essas coisas. Tomonaki makambo nyonso E wana, no fim, mpe na suka vimos que o comandante em chefe geral tomonaki ete commandant en chef général é a coluna de fogo. eza la colonne de feu. A coluna de fogo La colonne de feu é um anjo. ezali ange. Quando ele se transformou, Ntango ase transformaki, se apresentou a Josué ase présentaki epai ya Josué com uma espada nua. na epée na ye na loboko. E alguns minutos antes, Mpe quelques minutes avant, era a coluna de fogo. azalaki colonne de feu. Se transformou, Ase transformaki, se fez homem. amikomisaki moto. E o Josué olhou, Mpe Josué atalaki, viu o homem, amonaki moto, perguntou a este homem, atunaki moto wana, porque Josué era um general. parce que Josué azalaki général. Perguntou a ele, Atunaki ye, você de nós ozali moko na ou biso contra nós? to contre biso? Ele disse, Ye alobaki, acabei de descer agora. auti kokita sikawa, Estou com a espada, nazali na epée, pronto para lutar. prêt mpona kobunda. Aleluia. Amen. Que lutava ao lado do Israel Oyo azalaki kobunda na ngambo ya Israel, não foi na realidade Josué en réalité ezalaka Josué te. que protegia Israel. Oyo azalaki kobatela Na Israel, realidade não foi Josué. en réalité ezalaka Josué te. Havia um invisível. Ezalaka na moko aza invisible. Aquele invisível Invisible wana é a grande coluna de fogo c'est la grande colonne de feu que se fez homem. oyo emikomisaki moto. Aleluia. Amen. Diz a Josué, Ayebisaki Josué, tira seus sapatos, longola basapato na yo, porque onde que tu estás parce que sika ozali é santo. ezali saint. Josué inclinou-se Josué afukamaki perante aquele homem. liboso ya moto wana, É para dizer ezali mpona que koloba aquele homem moto wana não foi homem ordinário. azalaka lokola
lokola bato nyonso te. Si foi homme ordinaire, Soki ezalaka moto lokola bato non il y nyonso. a cet art adoration. Alingaki andima adoration te. Agir la cette adoration. Mais ye acceptaki adoration. Et paradisé. Eza mpona koloba. Et Deus ele proprio. Ezali Nzambe ye moko. Apareceu a Moisés. Abimelaki Moïse. Você já viu o fogo falar? Est-ce que si omona moto eloba? Êxodo 3. Exode 3. Apareceu a Moisés na coluna de fogo. Abimelaki Moïse na colonne de feu. Disse a Moisés: Ayebisaki Moïse. tira seus sapatos. Longola basapato na yo. A mesma linguagem. Même langage. Tira seus sapatos. Longola sapato na yo. A Moisés Et pas à Moïse. apareceu primeiro. Abimelaki liboso. Mais tarde Plus tard, apareceu a Josué. Abimelaki Josué. Com a mesma linguagem. Na même langage. Mas a Moisés Mais pas à Moïse. apareceu na forma da coluna de fogo. Abimelaki la forme à colonne de feu. Mas a Josué Et pas à se Josué. materializou A se matérialiser com qui. carne humana. Ansoto ya moto. Aleluia! Amen. Ele disse a Josué: Ayebisaki Josué. eu sou o comandante em chefe. Ngai nde le commandant en chef. Quando Josué luta, Tango Josué azobunda. quando José bate a espada, Tango Josué abeti na épée. aquela espada, Épée wana. na invisibilidade, Na invisibilité. há um espírito Eza na molimo moko. que segue aquela espada Oyo elandaka épée wana. para cortar os inimigos. Wana kokata ba ennemi. Ai, ai, ai. É por isso, Yango wana. todos os vizinhos do Israel Ba voisin nyonso ya Israël. tinham medo do Israel. Bazala kobanga Israël. A reputação foi, Pe réputation epanzanaki. a fama foi. Koyebana na bango epanzanaki. O Deus do Israel Nzambe ya Israël. é o verdadeiro. Yende Nzambe ya solo. Nunca deixou Israel. Jamais atika Israël. Então vimos, Tomonaki. segundo a ordem, Selon ordre. em cima de tudo, Nikolo na nyonso. temos Elohim, Tozali na Elohim. o grande Espírito eterno. Le grand esprit éternel. Ele está em cima de tudo. Ye azali nikolo na nyonso. Nunca foi criado. Jamais azala créé. Elohim Elohim. quer dizer que se criou ele próprio. Eli koloba amikela ye moko. Ele está em cima de tudo. Azali nikolo na nyonso. Ele é o Elohim, o grande Espírito eterno. Azali Elohim, le grand esprit éternel. Ok. Está em cima de tudo. Azali nikolo na nyonso. E no governo dele, Pe na gouvernement na ye. tem o Miguel, Ezala Mikael. que segue. Oyo alandaka. Depois, Sima. temos os querubins. Tozali na bakérubin. E depois dos querubins, Pe sima ya bakérubin. na realidade não são os anjos. En réalité, bazalaka ba ange te. Estão vivos? Amen. São seres gloriosos. Bazali ba être glorieux. São seres celestiais. Na realidade não são os anjos. Bazali ba être céleste. En réalité, bazalaka ba ange te. Os querubins têm também asas. Bakérubin bango pe bazalaka na mapapu. Ok? Gabriel não tem asas. Gabriel azala mapapu te. Gabriel, lemos na Bíblia, está escrito Gabriel é homem. Totangaki na Bible komama Gabriel moto. É um anjo poderoso. Azali ange moko puissant. Quando Gabriel é enviado, Tango Gabriel azali envoyé. é algo especial. Ezali quelque chose de spécial. Ele que anunciou a primeira vinda de Jesus Cristo. Yende annonça que première venue à Yesu Cristo. Ele que anunciou também a segunda vinda de... Yende pe moto annonça que deuxième venue à Yesu Cristo. Ele que se encontrou com Maria. Yende akutalaki na Marie. O Maria ficou lá. Marie azalaki wana. Disse a Maria: Ayebisaki Marie. não temas. Kobanga te. Eu agora mesmo, Sikoyo penza. estou a sair. Nazali Estou kouta. vindo Na uti. da presença Na présence. do Deus todo.
Il y a Dieu tout-puissant. Meus irmãos, Bandeko na ngai, Deus existe. Nzambe azali. Amen. Deus tem um governo. Nzambe azali na gouvernement moko. Os anjos existem. Ba ange bazali. Ele disse: Alobaki, agora mesmo estou sair da presença do Deus todo. sikoyo penza nauti kouta na présence ya Dieu tout-puissant. Ele não tem asas. Azalaka na mapapu te. É poderoso. Aza puissant. E quando Zacarias queria duvidar, Petango Zacharia alingaki atia tembe. o pai do João Batista Tata ya Jean-Baptiste não voltou mais a Deus. Ele azongaki lisu epai ya Nzambe te. tomou decisão no momento. Azwaki décision na moment wana. Disse a ele, Ayebisaki a ye Zacarias, epai ya Zacharie, não vais mais falar okoloba lisusu te. até quando o bebê chegará. Ti tango bebe akoya. E quando Zacarias saiu do templo, Petango Zacharie abimaki na temple. onde que estava oferecer o quê? O incenso. Esika azalaki kopesa mbeka, Ele disse, alobaki tentou de falar, amekaki koloba. não está falando. Azoloba te. Ficou 9 meses Atikalaki 9 mois sem falar. sans aloba. Meus irmãos, Bandeko na ngai, anjo Gabriel, Ange Gabriel, arcanjo Gabriel, Archange Gabriel, é um anjo muito poderoso. azali ange moko très puissant. Vimos que cada anjo Tomonaki ete chaque ange tem um papel a fazer. azali na mosala na ye. Há um grupo de anjos assim. Ezali na groupe moko ya ba Há ange um grupo de boye. anjos assim. Na groupe moko ya ba ange boye. Aleluia! Amen. Depois de Miguel, Sima ya Mikael, veio os querubins. ba kérubin nde bazolanda. Os querubins Ba kérubin são os anjos muito poderosos. ezali ba ange moko très puissant. Imagina, o Satanás era um deles. Nisa Satan azalaki moko na bango. São os querubins que Deus enviou para proteger a árvore da vida. Eza nde ba kérubin Nzambe atindaki ba protéger arbre de la vie. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Tango Adam na Eve bazalaki chasser le jardin d'Éden. aquele caminho que leva à árvore da vida, Nzela oyo ememaka ntina arbre de la vie. Deus não colocou qualquer anjo. Nzambe atiaki ange nyonso te. Deus chamou os querubins, Nzambe abengaki bakérubin, Israel. ayebisaki bango Eles tinham espada bazalaki na epée na maboko para guardar mpo na kogarde o caminho nzela da vida eterna. ya vie éternelle. Aleluia! Amen. Acredita em Deus. Ndimela Nzambe, A presença dele présence na ye te acompanha. e accompagnaka yo. Ele é verdadeiro. Azali véritable. Amen. Depois dos querubins, temos o serafim. Sima ya bakérubin toza na baséraphin. Os serafins Baséraphin vêm depois dos querubins. bayaka sima ya bakérubin. É a ordem. Yango nde ordre. Eles também têm asas. Bango mpe bazalaka na mapapu. Vamos ver o que serve cada asas. Tokomona lipapu moko na moko ntina na yango. Tem duas aqui. Bazali na mapapu mibale. Tem duas. Bazala yango mibale. E o total faz 6. Pe total ezopesa mapapu 6. Mas, meus irmãos, Me bandeko na ngai, vamos lá no início. tokei kuna na ebandeli. Vamos voltar. Tokozonga Onde que Isaías, o profeta Isaías, viu isso? esika profete Esaïe amonaki yango. Vamos ler Isaías 6. Totanga Esaïe 6. Estão vivos? Ah, Deus é maravilhoso. Nzambe aza merveilleux. Vou pegar rápido.
Ok. Vamos ler Isaías 6, 1. Totanga Isaïe 6, 1. Ok. No ano que morreu o rei Uzias, Na mbula oyo roi Uzias akufaki, eu vi também ao Senhor assentado sobre alto e sublime trono. ngai pe namonaki nkolo avandi na trône moko ezali penza likolo koleka. Quem que está falando aqui? Isaías viu algo. Esaïe amonaki quelque chose. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também. Quer dizer que foi no mesmo tempo, ele estava no templo e viu o quê? Vi também ao Senhor assentado sobre alto e sublime trono. Na mbula oyo roi Ozias akufaki, ngai pe namonaki nkolo avandi na trône moko eleki penza likolo. E o seu séquito enchia o templo. Pe kembo na ye ezalaki kotondisa tempelo. Aleluia! Amen. O que Isaías tinha visto Oyo Esaïe amonaka não é uma alucinação, ezalaki makanisi ya pamba te, não é uma imaginação, ezalaki imagination te, foi uma realidade. ezalaki réalité. Aleluia! Amen. Isaías olhou, Esaïe atalaki, viu Deus amonaki Nzambe no trono dele, na trône na ye o Altíssimo. oyo aleki likolo. Onde que Job perguntou, Esika Job atunaki, quando o sofrimento é demais, tango pasi eleki. o irmão Branham me disse que o ser humano tem um desejo no seu coração Frère Branham alobi être humain aza na désir moko na motema na ye de ver Deus, ya komona Nzambe, para perguntar qual é a solução ao meu problema. mpona kotuna solution eza nini mpona problème na ngai. O Job perguntou, Job atunaki, onde que posso encontrar Deus nakoki kokuta Nzambe wapi? para bater na sua porta, Nabeta ta kobeta porte na ye, para me abrir a porta, afongolela ngai para eu sentar, po ete nakoka kovanda conversar com ele, nasolola na ye, trazer o meu problema namema problème na ngai para ter a solução. po ete ezwa solution. Aleluia! Amen. Ai, 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 você está pronto? Amen. O Job disse, Jean alobaki, onde que vou encontrar Deus? nakoki kokuta Nzambe wapi? Meus irmãos, Bandeko na ngai, durante essa lição, pendant leçon oyo vendo os serafins, komona baséraphin, vamos ver onde que vão suas orações. tokomona soki babondeli na yo ekendaka wapi. Você não vai mais viver como estás. Okovivre lokola ndenge ozali te, A sua vida vai mudar. vie na yo ekochange. Você saberá Okoyeba quando estás a orar, tango ozobondela, onde que vão suas orações. mabondeli na yo ekendaka wapi. Você saberá Okoyeba o impacto das orações. impact ya mapriere. Você saberá Okoyeba que você não é qualquer. ete ozali moto pamba te. Quando você anda, Tango tambolaka, há algo de especial que anda contigo. ezala quelque chose de spécial etambolaka na yo. Aleluia! Amen. O Isaías Esaïe subiu, amataki, viu Deus no trono. amonaki Nzambe na trône. Não viu só Deus no trono, Amonaki kaka Nzambe na trône te. viu Deus, Amonaki Nzambe, viu os serafins amonaki baséraphin ao redor do trono tout autour ya trône para fazer algo.
Pona basala quelque chose. O papel que os serafins têm Mosala o ba séraphin bazana yango. não há nenhuma categoria dos anjos que tem. Ezala catégorie moko te ba ange ezala mosala wana. Os serafins existem. Ba séraphin bazalaka. Eles têm papel a fazer. Bazali na mosala o basalaka. Mas antes de chegar lá, Mais avant na koma wana. no ano que morreu o rei Uzias, Na mbula oyo roi Ozias akufaki. Uzias fez o quê? Ozias asalaki nini? Orgulho subiu no coração dele. Orgueil emataki na motema na ye. Vamos ler isso muito rápido. Totanga yango rapidement. Livro de Crônicas. Na mokanda ya chronique. Crônicas 2. Segundo livro de Crônicas 26. 2 Chroniques 26. Ok. Tem que fazer rápido, por favor. A hora já está lá. Então, Bongo, por que Isaías não falou só do acontecimento, mas se referiu também a quem é? A Uzias. Por quê? pona nini Esaïe alobelaki kaka événement wana te mais azali ko se référer pe na tina ya roi Ozias. Da mesma forma que fez o Satanás, Ndenge moko Satan asalaka, Uzias fez a mesma coisa. Ozias pe asalaki ndenge moko. Quando és abençoado, Tango oza béni, guarda o seu lugar. gardez esika na yo. Amen. Você é abençoado como quem é? Oza béni comme étant nani. Se és homem de negócio, Soki oza homme d'affaires, Deus te abençoou como homem de negócio. Nzambe apamboli yo lokola homme d'affaires. Fica no seu lugar como homem do negócio. Restez na esika na yo comme étant homme d'affaires. Então, Bongo, esse rei Uzias roi oyo Ozias, era pequeno quando subiu no trono. tango amataki na trône azalaka mwana moke. Você pode completar, acrescentar minutos? Quantos minutos? 30? Amen. Acho que Maria Joane também aceita. Então, todo o povo tomou Uzias, Peuple mobimba ezwaki Ozias que tinha 16 anos, oyo azalaki na 16 ans. e fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Pe bazwaki ye batiaki ye lokola roi na esika ya Amazias tata na ye. Ele edificou a Elote Ye aedifikaki na Elote. e a restituiu a Juda Pe azongisaki yango epai ya Juda depois que o rei dormiu com seus pais. nsima ya roi kolala na batata na ye. Tinha Uzias 16 anos Ozias azalaki na 16 ans quando começou a reinar, ntango abandaki kokonza. e 55 anos Pe 55 ans reinou em Jerusalém. akonzaki na Jérusalem. E era o nome de sua mãe Jecolia, Pe kombo ya mama na ye ezalaki Jekolia de Jerusalém. ya Jérusalem. E fez o que era reto aos olhos do... Pe asalaki oyo ezalaki sembo liboso na nkolo. Ele trabalhou bem Atravaillaki très bien durante mais de 50 anos, pendant plus de 50 ans, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. selon nyonso oyo tata na ye Amazias asalaki. Porque Deus, a buscar a Deus, Bomba te amipesaki na koluka Nzambe nos dias de Zacarias, na mikolo ya Zakari que era entendido nas visões de Deus. oyo azalaki moto ayebaki malamu makambo ya bavision ya Nzambe. E nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Pe na mikolo wana oyo alukaki kolo asalaki ete prospere. Porque saiu e guerreou contra os filisteus. Bomba te abimaki pe abundaki contre bafilistin. Escuta, quebrou o muro de Gate. Pe akweyisaki mir ya Gat. Quem é? Quem é? Estava a prosperar. Azalaki koprospere.
ike bumu de gate mpe akweyisaki mire ya Gad, umu de Jabne mire ya Jabne, umu de Asdod mpe mire ya Asdod, edificou cidade em Asdod mpe atondaki bamboka na Asdod, e entre os filisteus mpe entre bafilistien, e Deus o ajudou contra os filisteus mpe Nzambe asungaki ye contre bafilistien e contra os arabos mpe contre baarabe que habitavam em Gurbal oyo bazalaki na Gurbal, e contra os Menitas. mpe contre bameonite. Quando ele estava lá na presença de Deus, Ntango azalaki wana na présence ya Nzambe, quando guardava o lugar dele como rei, ntango azalaki kogarde esika na ye comme étant roi, foi uma bênção para o povo. azalaki bénédiction mpo na peuple. 16. 16. Dia, mokolo moko estava muito bem. azalaki très bien. Se você não é o pastor, Soki oza pasteur te, não pode dirigir um grupo de pessoas. okoki kodirige groupe ya bato te. Amen. Vai ser uma maledição para eles. Ekozala malédiction mpo na bango. Vamos ler Branham. Totanga Branham. Porque Isaías disse: Parce que Esaïe o alobi, ano do rei é na mbula oyo roi Ozias akufaki. Por que este rei morreu? Mpo na nini roi yango akufaki? Por que Isaías se referiu a isso? Mpo na nini Esaïe alobeli yango? Exatamente como tinha feito o Satanás. Exactement ndenge Satan asalaka. O que levou o Satanás na queda? Nini yango ememaki Satan na chute? O Lucifer não queria permanecer no seu lugar. Lucifer alingaki kotika na esika na ye te. Seja um pequeno trabalho que estás a fazer, Ezala mosala ozosala eza mosala moko ya moke. mas se é a bênção para o povo, Mais soki yango ezali bénédiction mpo na peuple, permanece. yo tikala se wana. Ai, ai, ai. Vamos lá. Tokei. Mais Havendo-se já fortificado, ntango akomaki deja makasi, exaltou-se o seu coração motema na ye emitombolaki até se corromper. ti ekomaki mbindo. Nas denominações, Na badenomination não é só. eza kaka yango te. Seja no meio da pessoa que supostamente receberam a mensagem. Eza na kati ya bato oyo soi-disant bandima bayamba message. Tá lá, Aza wana viu o dinheiro, amoni mwa mbongo, amanhã viu o dinheiro, lobi amoni mbongo, tá ri. Meu azoseka coração já foi corrompido. me motema na ye esi ebebisami. O seu coração até se corrompeu, Ti motema na ye ekomaki mbindo e transgrediu contra o Senhor seu Deus. mpe abukaki mobeko contre kolo nzambe na ye. Por quê? Po ete Porque entrou no templo do Senhor pamba te akotaki na tempelo ya nkolo para queimar incenso po ete apesa mbeka no altar do incenso. na etumbelo ya mbeka. Ele não foi chamado como ministro. Abengamaka lokola ministre te, Ele não foi chamado como sacerdote. abengamaka lokola sacrificateur te, Ele foi chamado como cantor. abengamaka lokola chanteur. Mas por que eu tomei o púlpito? Mpo na nini alingi azwa cher? Ele foi chamado como? Abengamaka lokola. Menos Sauf como sacerdote. comme sacrificateur. O rei Roi. foi rei.
azalaka roi, foi uma bênção azalaka bénédiction para o povo de Israel. pour le peuple d'Israël. Lutava, Azalaka fazia kofanda, guerra, azalaka kosala guerre, estava ganhando todos. azalaka koganye bato nyonso. Naquele dia, Mokolo wana o coração dele foi corrompido. motema na ye ezalaki mbindo, Entrou no templo, akotaka na temple, no lugar santo. na le lieu saint, O lugar santo. le lieu saint. O irmão Branham me disse: Frère Branham alobi, preto sobre branco. noir sur blanc, Seja para manejar o quê? As fitas. ezala mpona kosimba babonde, Deve ser um ministro. esengeli ezala ministre. Será que vocês estão vivos? Amen. Ele entrou. Ye akotaki, Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. pamba te akotaki na temple ya Seigneur mpona kopesa mbeka na etumbelo ya mbeka. Vamos voltar no Novo Testamento. Tokozonga na Nouveau Testament, Vamos ver quando chegou a turma de Zacarias. tokomona ntango ndelo ya Zakaria kokaki. Quando Zacarias entrou Ntango Zakaria akotaki, para queimar incenso, akoka kopesa mbeka, algo aconteceu lá. quelque chose esalamaka kuna. Aleluia! Amen. Essa aqui Oyoyo é uma representação ezali représentation do moko que se passa. ya makambo esalamaka na lola. Esta aqui Oyoyo é uma imagem ezali image do que se passa. ya makambo esalamaka na lola. Se aceita, arrebenta, amém. Amen. Entrou Akotaki para queimar incenso. apesa mbeka. E por isso hoje, Yango wana lelo os pregadores baprédicateur estão tornando profeta. bazokoma baprofete. Esse aqui profeta. Oyo profete, Profeta. oyo O profete, profeta, profete o trabalho dele mosala na é ye só de fazer cair só. eza kaka ya kokweyisa bato. Se eu estou lá, não vou cair. Soki nakozala wana na kokweya te. Amen. Amen. A pessoa cai Bato bakweyaka com a presença do Espírito. na présence ya molimo mosantu. Palavra sai, Ntango parole ezobima, uma ação do Espírito Santo. action ya Saint-Esprit, O demônio sai. démon kobima. Neste momento que eu estou a pregar, Na ntango oyo nazoteya, pode receber a sua libertação. okoki koyamba kozwa délivrance na yo. Amen. Não é. Eza te Vou fazer o dedo. nakotia mosapi boye, Tem que te pegar aqui. esenge nasimba yo boye. É fetiche. Ezali kindoki, Não tem palavra. parole eza te. Aqui Awa são chamados para ouvir, bobengami boyoka parole que transforma oyo ebongolaka bato. e a noiva arrebenta. Amen. Porém, Mais o sacerdote sacrificateur Azarias Azarias entrou após ele akotaki nsima na ye, e com ele 80 sacerdotes do Senhor. mpe elongo na ye 80 sacrificateurs ya nkolo, Homens valentes bato ya courage chegaram bayaki para proibir o rei. bapekisa roi. Qual é esse nome? O rei é quem é? Roi ngo Ozias Entraram. bakotaki, Rei, mais roi não é permitido. epesameli yo te. Você nosso rei, Oza roi na biso, mas você não é nosso sacerdote. mais ozali sacrificateur na biso te. Não queima incenso. Kopesa mbeka te. Sai daqui. Longwa na esika oyo. Aleluia! Amen.
espírito de orgulho molimo ya orgueil não aceita a correção da mensagem. endimaka correction ya message te. Ah, eu sou formado. Naza formé. Eu assim. Naza boye. Aqui, Awa te. cada no seu lugar. Moto na esika na ye. Mas filho de Deus, uma filha de Deus, Mais mwana ya mwasi to ya mobali ya Nzambe, quando vai ouvir a correção, tango akoyoka correction vendo da palavra de Deus, koya na kouta na parole de ele vai Dieu, se humilhar. akomikitisa. Imagina rei. Kanisa roi. Se você é presidente, está aqui. Sokoza président ozali awa. Eu com a palavra de Deus, Ngai na parole de Dieu. sendo pastor dessa congregação, Comme étant pasteur ya losambo yo. vou falar contigo Na kolobela yo. para corrigir o que não vai na sua. Po eto corriger eloko ezali kotambola malamu te na vie na yo. Então ele estava lá, Bongo ye azalaki wana. uma bênção para o povo, Azalaki bénédiction pour le peuple. mas queria tomar o lugar dos outros. Mais alingaki azwa esika ya moto mosusu. Azarias ele falou com ele, junto com 80 sacerdotes. Azarias alobelaki elongo na 80 sacrificateurs. E resistiram ao rei Uzias. Pe batelemelaki roi Ozias. Disseram a ele, Ayebisaki ye não faça. kosala bongo Ele te. já pegou incenso. Asimbaki déjà incense. Aquele fumo já está saindo. Milinga wana ezalaki déjà É kobima. importante. Ezali très important. Quando o fumo começa a sair, Ntango milinga ebandi kobima, os anjos do céu, baange ya lola literalmente, littéralement as anjos ezala baange que desciam, oyo bazalaki kokita. porque naquele momento Parce que na ntango wana há povo ezala peuple moko por detrás oyo azali na nsima da cortina. ya rideau. Quando o sacerdote Ntango sacrificateur está queimando incenso, azali kopesa é ye, o momento ezali ntango oyo que o povo oyo peuple está lá para orar, bazali wana mpona para kobondela as orações deles po ete bapriere na bango subir. ekoka E komata. quando o povo está orando, Mpe ntango peuple ezobondela, o sacerdote está queimando incenso. sacrificateur azali kotumba mbeka. E quando o sacrificador está queimando Mpe incenso, ntango sacrificateur azali wana na essence, quando há fumaça, ntango milinga ezomata, as orações, mabondeli há anjo que desce, ezali na ange oyo akitaka ajunta as orações oyo akosangisa mabondeli e sobe com as orações. mpe akomata na mabondeli yango. Amen. Porque o povo de Israel é um povo especial. Mpona nini peuple d'Israël eza peuple moko spécial? Porque o povo de Israel é um povo que Deus ouvia. Mpona nini peuple d'Israël eza peuple oyo Nzambe azali koyoka? Porque Deus tinha dito a Moisés, Mpona nini Nzambe ayebisaki Moïse faz como modelo celestial. sala selon modele omonaki na lola? Deus levou Moisés Nzambe amemaki Moïse a ver o modelo aonde. amona modele na likolo. E quando Moisés desceu, Ntango Moïse akitaki, Deus disse a Moisés, Nzambe ayebisaki Moïse faz esse tempo sala temple oyo segundo o modelo selon modele que tu viste. oyo omoni na lola. E a noiva arrebenta. Amen. Aqui, Awa vamos ver. tokomona Esse anjo ange oyo vinha ao lado direito. azalaki koya na côté droite, E o anjo do irmão Branham mpe ange ya frère Branham vinha sempre ao lado. azalaki toujours koya na côté droite. Vamos captar algo nessa lição. Tokosaisir quelque chose na vision oyo. Então o rei entrou. Bongo ye akotaki. Meus irmãos, Bandeko na ngai, hoje lelo
entra na rede social kota na réseaux sociaux como estão ofender o nosso profeta. ndenge bazofingela prophète na biso E por isso você deve ser capaz de provar isso a partir da Bíblia. esengeli ozala capable oprouver yango à partir ya bible Seja estou cansado, eu procuro esses pregadores ezala soki naza fatigué na lukaka baprédicateur wana para vir falar comigo. baya kokutana na ngai O outro lançou desafio, moko alansaki défi a Bíblia na mão, na bible na para maboko provar aprouver que Branham, mesmo aqui às 4, ete Branham Malachi 4 é brasileiro. aza brésilien Eu disse, nalobaki eu posso levantar esse desafio. nakoki kotelemisa défi wana Bíblia, sem citar o nome de Branham, bible kaka ya pamba sa kotanga kombo ya Branham e provar na Bíblia e koprouver na bible que Jesus Cristo é Deus. ete yesu kristo aza nzambe Que Malaquias 4 é William Marion. ke Malachi 4 eza William Mario Branham O rei, roi e resistir ao rei Uzias, mpe batelemelaki roi Ozias eles disseram: mpe bayebisaki ye ti, Uzias, epai na yo Ozias não compete epesameli yo te queimar incenso opesa mbeka perante o Senhor, liboso na nkolo mas me ao sacerdote, epai ya basacrificateur filho de Arão, bana ya arona que são consagrados. baoyo baza consacré Aleluia! amen Para queimar incenso. mpona kopesa mbeka Disseram ao rei: bayebisaki roi sai do santuário, bima na sanctuaire porque transgrediste e não será isto para a honra tua. pamba te obuki mobeko mpe yango ekozala mpo na honere na yo te Então Uzias se indignou. bongo Ozias asendignaki asilikaki Ficou chateado. asilikaki Eu que costumo contribuir muito aqui. nga mutu nakontribuaka mingi awa Vai ver, os ricos, nós todos vamos sair. mokomona kaka bariche biso nyonso bokobima na biso Porque ontem, pamba te lobi aquele rico riche wana estava namorando com o Kabuma Kabele. azalaki A namorar. azalaki kotambola na mwasi moko asalaka suki E quando o pastor falou, mpe ntango paster alobaki não vou pôr mais dinheiro. nakopesa lisu mbongo te Leva sua cadeira, leva tudo. mema kaka kiti na yo mema nyonso Porque que reina no nosso meio pamba te oyo ezali kokonza kati na biso não é o dinheiro, ezali mbongo te é a palavra. ezali parole Precisamos de dinheiro, tozala besoin ya mbongo mas dentro da... me na kati ya parole Vamos ler o profeta, tem palavras duras tokotanga prophète maloba makasi ezali aqui. awa O rei roi se indignou. asilikaki Disse: alobaki eu. ngai E pior quando chega em casa dele. pire soki akomi na ndako na ye Esses dias, mikolo oyo não vou pagar mais dízimo. nakopesa lisu dimi te Vou começar a sentar em cima. nakobana kovanda nga likolo Vou começar a vir atrasado. nakobana koyala retard Tá brincar muito comigo. azosakana mingi na ngai É a sua vida. eza defi na yo É a sua. eza ndefi na yo Indignando-se, ele pôs contra os sacerdotes. asilikelaki bongo basacrificateur Meu Deus. nzambe na ngai Alguém que manipula, alguém que pega a palavra, que alimenta a sua alma. Você lhe falta respeito. moto oyo amanipulaka parole de dieu aleisaka ame na yo moto andenge wana nde ozali komanke respect O irmão Branham me diz: respeita, seja os padres. frère Branham alobi respecte ezala basango
Ah, sango. Non. Te. Não tem direito a isso. Ozala droit na yango te. Qualquer servo de Deus Serviteur de Dieu nyonso. respeita. Respectez ye. E a noiva arrebenta. E aqui, Pe awa. você vai dizer, eu costumo ouvir profeta. Okoloba ete ngai nayokaka prophète. Mas o profeta que falou, Mais prophète nde mutu alobi. respeita, seja padre. Respecter ezala sango. Mas esse aqui não tem padre. Bongo soki awa sango aza te. Quanto mais vai respeitar? Boni lisusu koleka okorespecte. Hein? Olha, o rei. Tala roi. E você não é rei. Pe yo oza roi te. Mas esse aqui era Oyo azalaki roi. contra o sacerdote. Contre basacrificateur. O irmão Bena me disse, Frère Branham alobi. o que saiu no rei? Nini yango elongwaki epai ya roi. Que saiu? Que Ebimaki. apareceu. Ebimelaki roi. Que apareceu no rei, Oyo ebimaki epai ya roi. na testa do rei, Na tete ya roi. é a doença que estava dentro. Ezalaki nde maladi oyo ezalaki na kati. A lepra não vem de fora. Lepre eutaka libanda te. Não vem de fora. Eutaki libanda te. A lepra estava. Lepre ezalaki deja na kati. Aleluia! Amen. Quando ele se indignou, Tango ye asilikaki. a lepra Lepre se manifestou, ese manifestaki. mas já estava lá. Me nzoka nde ezalaki deja na kati. A ira Kanda. vai ver alguém, você lhe fala, Okomona moto okolobela ye. tá rir, Azoseka. mas já está chateado. Me esi asiliki. O que se chama a ira Oyo ebengamaka kanda. encheu o coração. Etondisi motema. É isso que aconteceu com o rei. Yango nde esalamelaki roi. De repente, Mbala moko. a ira Kanda. se manifestou fora, Ese manifestaki na libanda. fora de. Na lolenge ya lepre. A lepra lhe saiu Lepre ebimelaki ye. a testa Na tete. perante o sacerdote, Liboso ya na basacrificateur. casa do Senhor, Na ndako ya nkolo. junto ao altar do incenso. Penepene ya etumbelo ya mbeka. Aleluia! Amen. Então, Bongo. o sumo sacerdote, Le souverain sacrificateur. Azarias, olhou para ele, Azarias atalaki ye. como também todo sacerdote, Ndenge moko pe basacrificateur nyonso. e eis que já estava leproso na sua testa. Pe azalaki deja na lepre na tete la ye. E apressuradamente Pe mbala rapidement. o lançaram fora, Bazwaki ye batiaki ye libanda. porque a leste pula Omba te mobeko ezoloba. e o leproso Ete moto aza na pode lepre. entrar na casa de. Akoki na kokota na ndako ya nzambe te. Aí Kuna não esperava mais o respeito. bazala kozela lisusu respect te. Pegaram o rei, Bazwaki roi. lhe deitaram fora. Bwakaki ya libanda. Pegaram o dito ancião, Bazwaki ancien yango. lhe deitaram fora. Soi-disant babwakaki ya libanda. Aleluia! Amen. Disseram, Balobaki aqui awa não vamos esperar a polícia. tokozela lisusu polisi te. O leproso Moto aza na lepre. não pode permanecer na casa de. Akoki kozala na ndako ya nzambe te. Apressuradamente Rapidement o lançaram fora babwakaki ya libanda. e até eles mesmos se deu pressa a sair, Ti ye moko mpe akendaki na mbango nyonso abimaki libanda. visto que o Senhor o ferirá. Komona ete nkolo abetaki ye. Assim ficou leproso Bongo akomaki lepre. o rei Uzias Roi Ozias até o dia da sua morte, ti mokolo ya kufa na ye. e morreu Mpe akufa. por ser leproso Mpe azalaki kovanda. numa casa separada, Lokola azalaki lepre na ndako moko foi separe. excluído da casa do Senhor. Bomba te balongolaki ye na ndako ya nkolo. E Jotão, Mpe Jotan seu filho, mwana na ye tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. ye nde azwaki mokumba ya ndako ya roi kosambisa peuple ya mboka. Deus vos abençoe.
Devia respeitar a hora. esengelaki na respecte heure. Vamos continuar o próximo domingo, vamos ficar de pé Totelemi tokokontinue dimanche ekoya para encerrar o nosso culto de hoje. mpona kosilisa kilti na biso ya lelo. Miséricorde sonda. Dieu peut te pardonner. Sauter ses grands copains. Alléluia. Et mes péchés oubliés. Alléluia. Oh Jésus, je viens. Alléluia. Je viens à toi. Tel que je suis. Oh, je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Oh. Oh. Jésus, à toi, je sais. Alléluia. Je vais être libéré de tout péché qui m'ont fait. Et jamais délivré. Alléluia. Oh Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Ah. Alléluia. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Oh. Temos batismo, toza na baptême, mas quero dizer algo. nalingi naloba quelque chose. Se realmente, Soki ya solo seja antigo, ezala moto ya kala, seja pela primeira vez que estás aqui, ezala mbala ya liboso ozali awa, será que est-ce que o seu coração é atingido motema na etutami na palavra de Deus que tu ouviste? na parole de Dieu yoki? Quando morrer, vai morrer sozinho. Ntango kokufa kokufa yo moko. Quando foste nascido, foi nascido sozinho. Ntango obotamaki obotamaka yo moko. Um dia deve responder perante Deus. Mokolo moko esengeli orépondre liboso ya Nzambe. Da mesma forma que aconteceu para uma outra pessoa. Ndenge moko esalamaki mpona moto mosusu. Com toda certeza o seu tempo chegará. Na assurance nyonso ntango na yo mpe kokoka. O que tu dirás? Okoloba nini? Não ouviste a palavra? Oyokaki parole te? Não ouviste Deus falando no seu coração? Oyokaki Nzambe koloba na motema na yo te? Se o seu coração é tocado, Soki motema na yo etutami. estou aqui para orar para ti, Nazali awa mpona kobondela mpona yo. para Deus te ajudar. Mpona Nzambe akwa kosunga yo. Pode levantar a sua mão, Ekotombola loboko na yo. ou com máscara pode vir aqui no altar. Na maske na yo na elongi okoki koya awa na hotel. Deus te abençoe. Nzambe apambola yo. Pode encher os corredores. Okoki kotondisa bakouloir. Levanta simplesmente a sua mão direita. Tombola loboko, bobele loboko na mobali. Esse hino que nós estamos a cantar Nzembo oyo tozali koyemba. é para dizer que Deus, eu estou aqui. Eza mpona koloba epai na Nzambe nazali awa. Preciso a sua misericórdia. Nazosenga mawa na yo. Será que você precisa da misericórdia de Deus?
Est-ce que yo za na besoin de miséricorde nzambe? Eu preciso a sua misericórdia. Ngai naza na besoin de miséricorde na ye. Deus te abençoe. Nzambe apambola yo. Mantenha a sua mão direita levantada. Garde loboko na mobali likolo. Mantenha a sua mão direita levantada. Deus te abençoe. Fecha seus olhos. Feche. Levanta simplesmente a sua mão direita. E dentro do seu coração, toma a decisão de caminhar sozinho com Deus. De não receber influência de ninguém. A vida eterna é individual. Deus te escolheu. Por que estás aqui? Por que ouviste a sua voz? Por que obedece a sua voz? Nas lutas, não foge. Não temas. Não deixa. Permanece. E eu estou aqui atrás desse púlpito. Eu também preciso da sua misericórdia. Eu também preciso da sua graça. Vou levantar a minha mão, orando para ti. Nosso Pai que estás nos céus, o Altíssimo, o grande Elohim, Deus que Isaías tinha visto, entre os querubins, entre os serafins, tu és assentado. Não há nada em cima de ti. És o grande Criador. Tu criaste o mar, criaste tudo, e tudo que está nele foi criado por ti. Não há nada que pode escapar sob o seu controle. Tu controla tudo. És Deus. Nós viemos essa tarde com as mãos levantadas, sabendo que és o Criador, sabendo que você existe, sabendo que você é real, sabendo que você respeita, cumpre suas promessas. Está escrito no tempo da angústia, para nós olhar a ti. Nós receberemos ajuda e depois vamos te louvar. Pai Celestial, você conhece a mão que está por detrás de cada mão. Se é doença, se é perdão dos pecados, se é a libertação, se é o negócio, se é o trabalho, se é o nascer, você sabe cada coisa. Sendo seu servo, pela sua graça, Pai, não deixa ninguém voltar com sua carga, para ser um dia especial. Pai, rogo-te, em nome do Senhor Jesus Cristo, possa que os serafins receber essa oração, levar isso no trono da graça. Pai, torna isso uma realidade. Suplico, Pai, ajudar esse irmão. Lutou tanto, ele não consegue nada, precisa da sua ajuda. Suplico, Pai, rogo-te, Pai, para essa irmã que demorou tanto nesse pecado e quer a libertação, que está doente, que o trabalho não anda, que está desempregado. Pai, tudo que o seu filho, para que levantou a mão, em nome de Jesus Cristo, para receber, que está amarrado com os maus espíritos, que não dorme bem, hoje para dormir bem. Tu demônio, sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, qualquer que terá visita indesejável para encontrar o grande Espírito Eterno, para encontrar a grande coluna de fogo, envio o anjo, a grande coluna de fogo nas nossas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Gloria, gloria. Alléluia, gloire. Alléluia. Alléluia. Oh, gloria, gloria. Oh, alléluia. 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 Gloire. Alléluia. Alléluia. Pai eterno, Pai celestial, com as mãos levantadas, nós todos dissemos: o seu nome seja louvado. Seja louvado, Pai, porque tomou o nosso lugar, é o Senhor Jesus Cristo. Possa que a sua bênção acompanhar cada um de nós. Por enquanto que estamos a terminar, dissemos: seu nome seja louvado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Oh, como tinha dito, é um dia especial. Especial. E neste momento, a água está pronta. Se Deus tocou o seu coração, rapidamente vamos ter batismo. No momento do batismo, não é obrigado de assistir, mas neste momento ninguém sai. Se o seu coração é tocado que quer receber o batismo, pode vir aqui à frente. Por enquanto que estamos a cantar esse hino. J'ai chanté sur le chemin conduisant le cœur. Les ruisseaux vainqueurs, bien de flèches m'ont blessé, mon Seigneur le sait. Il dirige et conduit, et moi je le sais. Oh, je désire et chanter pour toujours dans le répavé d'or. Ressuscité. Alléluia. Oh, nalingi. Comme on a yes.
Mais. Será que podemos ficar de pé e dizer glória a Jesus Cristo? Glória a Jesus Cristo! É um grande exército. Deus abençoe. Pode sentar. Olha o que Deus faz. Gostei. Observei muito esse irmão. Desde muito tempo está fiel. Qual é o seu nome, irmão? Como se chama, irmão? Carlos? Ok. Quando ele não está, eu sei que não está. Mas quase todos os domingos está lá. E hoje, como recebeste a mensagem? Quem te levou aqui? Te pregou? Estás convencido mesmo no seu coração? Ok, Deus te abençoe. Podemos agradecer ao Senhor para todos. É um dia feliz para mim. É um dia feliz para mim. Ver adultos, crianças, todos aqui misturados. Responsáveis no que na sociedade angolana. Responsável na sociedade angolana. Estão aqui misturados. Realmente estou feliz. Vou dormir bem. Très bien. Vocês também vão dormir bem? Amém. Crendo que isso aqui está no nosso canal. E todos que estão aqui podia começar a colocar a pergunta a cada um. Mas não temos tempo. Então, neste momento, cada um deles que está aqui, nós vamos ficar de pé. Vamos orar para eles. Para Deus perdoar. Eles estão entrando numa outra fase. Para Deus ajudar cada um deles. Guiar cada um deles. No tempo de perseguição, no tempo da angústia, qualquer tempo que virá no caminho dele, para não desistir. E eles que estão aqui, cada um vai confessar seus pecados. Pedir perdão do que tu tinha feito de mal. Antes de você receber o seu batismo, segundo a sua fé. Então, com os olhos fechados e cabeça inclinada, cada um de nós vai orar em favor dos nossos irmãos e irmãs que passaram aqui à frente para testemunhar que não ficarão envergonhados desse evangelho. E Deus, um dia, Jesus Cristo, vai testemunhar por eles perante o Pai. Então, aqui
asomo ya solo ma oh mayor ya pecado. Aleluia! Vamos levantar nossas mãos para orar para nossos irmãos. Lave-se esse ali se esperará ama o pecado o maior. Aleluia. Pecado maior pecado. Lave-se se expirará maior pecado. Com poucas palavras, vai orar para nossos irmãos, os irmãos que estão aqui à frente, e enquanto que eles também, cada um confessa seus pecados. O maior pecado, maior pecado, lave-se, lave-se respirar, oh maior pecado.
Celestial, Deus de Israel, Deus de Paulo, Deus de William Marion Branham, neste momento, nossos corações são tocados. Nós vimos a sua mão poderosa. 36 pessoas estão aqui que deram a vida delas a ti. Oh Pai, abençoa os homens, abençoa a mulher, abençoa o rapaz, abençoa moças que estão aqui, que tomaram a decisão, tomar a sua parte. Pai, cada um deles confessou seus pecados e toda a igreja orou para eles, para ser perdoado. Ainda receber o batismo d'água, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, rogamos, Pai, para ser perdoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando vão passar, cada um recebendo o batismo, possa que o Espírito Santo seja presente para selar os corações deles. Pai, quando eles vão se encontrar com dificuldade espiritual, carnal, física, pouco importa de onde que isso vem, Pai, se lembra dessa oração, ajuda cada um, não esqueça esse dia, para que cada um deles chegar até no fim da viagem. Oramos, pedimos ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho bem amado, amém. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Estou feliz de ver a obra de Deus avançar. Vocês estão felizes?